João Redondo, obrigada por estares connosco nos M-Talks for All, finalmente, porque isto já era mesmo daquelas conversas que queria ter há tanto tempo. Hum, Como é que tens estado ultimamente? Eu tenho estado bem. A Covid, quando eu tive Covid, foi há um ano. Recuperei bem, portanto, fiquei no meu padrão habitual, para além, digamos, dos sintomas básicos, da febre, de algum cansaço, da alteração do sono associado, alterações do cheiro e do sabor, alguma prostração, mas resolvi em casa. A minha família já não foi assim. A minha mulher, que também é médica, esteve internada e as coisas, houve um momento em que tiveram mesmo mal, mas felizmente também recuperou. Portanto, ela é cirurgiã de profissão e está na sua atividade. Tem alguns sintomas, ficou com algumas marcas, sobretudo, portanto, o cansaço ainda mantém algum cansaço. E em termos musculares, sobretudo a nível da motor, em termos da marcha, ficou. Portanto, mas agora está a recuperar. E a minha filha mais velha, que está em Londres, ficou com algum cansaço também, mas Que resolveu idade em tem casa. ela? Que idade tem ela? Eu tenho 27, Certo. portanto, isto foi, tinha 26. Portanto, isto não é uma coisa das pessoas mais velhas, é de todos nós, Pois não é? isso é que era importante desmistificar um bocadinho, por isso é que eu comecei logo por Eh, aqui, perceber esse sim, 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 mas depois a minha pensar que filha isso é mais só nova, os mais velhos. teve sempre cuidados, na altura não teve connosco. Ela, quando percebeu que as coisas estavam a correr mal, foi para uma outra casa que temos na Figueira, e felizmente até agora, portanto, as coisas, ela não tem qualquer sinais. Ela neste momento, ela está no 6º ano de medicina e neste momento é socorrista e conduz as ambulâncias da Cruz Vermelha, portanto, e já levou a vacina também. Portanto, a minha mulher também já foi vacinada, o que é bom, eu ainda não. Portanto, estes critérios ligados ao facto de ter tido Covid. Mas pronto, neste momento estamos no nosso dia a dia, na nossa vida, contentes de cá estar, pronto, e a cumprir os nossos papéis. Sem dúvida que eu acho que há um aspecto importante, porque, quer dizer, por aquilo que percebi da conversa prévia que tivemos, a temática é a resiliência, não é? E Exatamente. como é que se E a passa por estas recuperação. coisas? E a recuperação, como é óbvio. Há coisas básicas que eu acho que são importantes, quer dizer, aquilo que eu vou dizer no imediato, procurei fazê-lo, mas é óbvio que quando nós temos uma família que está doente, não é? Isto mexe muito connosco. Na altura não havia uma consciência imediata das coisas, estamos a falar a 16 de março. Foi mesmo no Está a fazer início. um ano, está a fazer um ano. Portanto, estava tudo a começar. Na semana antes estávamos todos muito bem. Uh, e uma semana depois estamos todos muito mal. Mas eu penso que aqui, quer dizer, a nossa rede pessoal social de suporte tem um papel fantástico, não é? As pessoas da nossa família nuclear, que neste caso foram, digamos, profundamente atacadas pelo vírus, não é? Mas aqui as amizades e os colegas foi um papel fantástico. Eu, na altura, estava a começar a minha atividade como coordenador regional da saúde mental aqui na RS Centro, portanto, e era preciso fazer coisas, porque a pandemia estava a ganhar, digamos, a ganhar visibilidade e a ter um impacto sério nas populações, e tomando, digamos, o paracetamol resolvia parte dos meus problemas, o facto de haver um grupo de colegas com quem discutir, refletia sobre estas coisas, permitiu-me, de alguma forma, manter, portanto, ocupado. Isto é fundamental, ter uma ocupação, fazer alguma coisa que nos faz sentir úteis, não é? E ao Mesmo que mesmo não se tempo. consiga, com essa falta de energia que Mas estavas a dizer há bocadinho. eu, na altura, apesar destes, portanto, apesar da sintomatologia, o paracetamol atenuava, não é? E Ok. eu ficava, atenuava. Obviamente que o sono perturbado, e não era porque eu tenho uma perturbação do sono, tinha mesmo a ver com a história da Covid. Mas a febre era ligeira, portanto, o que ficou e tem vindo a melhorar com o tempo foi as alterações do cheiro e do sabor. Portanto, fora disso, voltei ao meu. Fiquei com alguma fibrose hilar, mas quer dizer, não tenho qualquer tipo de manifestação do ponto de vista do que é o meu dia a dia ou a minha atividade física. Não é? Portanto, subi das escadas como dantes, portanto, sem ter qualquer E tipo do de. teu ânimo também não. Sim, também. Mas era isso que eu estava a dizer. A nossa rede pessoal social, portanto, eu sou um grande defensor, ao nível da promoção da saúde mental, do trabalho em rede, não é? Uhum. Porque efetivamente ninguém tem soluções para nada sozinho. E obviamente que esta crise, pelas marcas profundas que deixa em termos socioeconómicos, estamos a falar de desemprego, de
precariedade, de más condições de vida, não é? Que acentuou, não é? Obviamente que são precisos múltiplos setores para dar respostas a este tipo de coisas. Portanto, é isto que eu defendo. Eu defendo isto para os outros, mas quando me vi nesta situação foi também importante, já que na altura, como disse, pronto, era importante produzir um programa e um conjunto de recomendações em termos da região centro, naquele papel que me cabia, e o facto de haver um grupo de colegas e amigos com quem eu ia discutindo, digamos, à noite, como é que as coisas iam decorrendo, ia escrevendo sobre as coisas, isto ajudou-me muito. E também me ajudou muito a alguns colegas, e em especial aqui o colega Tiago Santos foi faz parte também deste grupo, um colega mais novo, mas foi importante e ia acompanhando, portanto, a parte clínica da minha mulher, íamos conversando sobre os dados, sobre os números, portanto, são médicos a falar com médicos, não é? E sempre naquela de que as coisas estão a correr melhor. Obviamente, quando vamos ver a posteriori as coisas não eram bem assim. Mas na altura foi muito importante tudo isso. Portanto, os bons amigos, as pessoas da família que nos são próximas, isto é fundamental. O ter rotinas, ter horas, cumprir com isso. Pôr alguma criatividade junto com isto. Eu gosto muito de música, componho, e portanto tenho um estúdio em casa, faz parte daquilo que é o meu hobby, mas confesso que nesta altura a minha criatividade a este nível ficou reduzida a zero. Durante 3 meses não tive qualquer entusiasmo mas no âmbito da minha atividade profissional, que é a marca do meu dia-a-dia, e é isso que dedico muito, digamos, do meu tempo, para além do trabalho clínico. Portanto, aí foi importante. Portanto, o ter amigos, o ter colegas, o ter pessoas que nós confiamos, e esta solidariedade foi fundamental. Obviamente Ter depois vem a projetos parte também, não boa. é? Depois vem a parte boa, não é? Que é que isto são 15 dias, estamos a falar de 15 dias. Depois recupera-se, não é? E voltamos a estar em casa, e isto depois durou 2 meses. Lembro da PSP vir confirmar à minha janela se estávamos em casa. Eu até trabalho com eles, a minha área de trabalho está muito ligada às questões da violência nos contextos familiares, mas pronto, eles tinham que vir confirmar se estávamos em casa. Mas depois foi a parte boa, quer dizer, foi o estarmos todos e o voltar, digamos, a estar juntos, e porque gostamos uns dos outros. Eu acho isto, também estou a dizer isto e lembrando o seguinte, quer dizer, nós temos uma boa relação com os outros, uns com os outros cá em casa, e agora, onde há disfuncionalidades, isto acentua seriamente essas disfuncionalidades. Preocupam muito questões como é o caso da violência no contexto das relações íntimas, não é? Porque efetivamente. Eu ia te perguntar isso também, porque tu também sabes bastante dessa parte e queria perguntar Pronto, se por mas um lado há isso, também há o outro, não é? sublinhar isto porque a invisibilidade fica mais acentuada, não é? O controle do agressor fica mais marcado, as pessoas, pelo medo, porque o que contém as pessoas é o medo, procuram lidar, digamos, com as situações, aceitando o que está a acontecer, e obviamente que isto não traz saúde mental para ninguém. Há um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública, penso que 72% das pessoas do estudo, não sei dizer qual o número, mas 72% dessas pessoas não denunciaram nem pediram ajuda. E o que eles sinalizam é que 34% são primeiras vítimas. Portanto, isto merece um olhar muito sério, e obviamente que o acentuar das desigualdades aqui em termos de género, não é? Acentuam-se mais com este tipo de contextos, e obviamente outras desigualdades em termos estruturais, não é? E portanto é fundamental que haja políticas também a este nível. Mas o que é que propões, exatamente? O que é que propões? O que é que se pode fazer? Porque isto tem realmente medo. O que eu acho que se pode fazer, a minha ideia em relação à questão da violência passa muito por uma coisa básica. Onde é que todos nós vamos habitualmente? Vamos ao nosso médico de família. Os cuidados de saúde primários, do ponto de vista, não é sobrecarregar os cuidados de saúde primários com mais uma tarefa. Não é aquilo que está aqui em causa. Está em causa é quando eu faço uma história clínica, portanto, há recomendações a este nível. Já em 2000 a Organização Mundial de Saúde falava disto. Quando eu faço uma história clínica pela primeira vez, deve fazer parte dessa história perguntas sobre a violência. Mesmo que a pessoa me diga que não, o que ela fica a saber é que na saúde nós temos preocupações nesta área. No ano seguinte, deve-se fazer novamente a mesma pergunta. E pode ser que já tenhamos uma resposta diferente.
E, obviamente, que eu contactar o meu serviço de saúde ou ir ao meu médico de família e falar sobre isto é o primeiro passo para entrar numa rede de cuidados. Obviamente, e é bom aqui lembrar todo o trabalho que tem sido feito, o próprio Ministério da Saúde tem preocupações nesta área, o Programa Nacional de Saúde Mental está a trabalhar neste sentido. Nós, neste momento, estamos a investir na criação de um programa de agressores, para intervir com agressores, de modo a que possa, digamos, haver uma resposta mais abrangente em termos nacionais. A seu tempo falaremos mais disto, mas para dizer o seguinte, quer dizer, trabalhar com vítimas e não trabalhar com agressores é uma coisa que pode potenciar, digamos, o risco para as vítimas. Porque a história de empoderar vítimas, digamos, sem trabalhar com agressores, há o risco de potenciar simetrias que sabemos que por vezes nem sempre terminam. Portanto, da parte da saúde há este tipo de preocupações. Obviamente que tem que haver, em termos dos cuidados de saúde primários, e tem havido investimento. Eu lembro que, mas tem que haver mais investimento. Quer dizer, tem que passar a ser contratualizado os atos ligados às questões da violência, para que haja um tempo e um espaço para. E, obviamente, depois tem que haver toda uma rede, não é, que permita dar continuidade às respostas. Se há Tem, situações claro, que porque isto antes... não é só criando as casas de abrigo, Não, não é é porque só a por aí. pergunta é, Se eu a própria sinalizo a polícia situação... não te faz nada, se depois há as outras associações que depois Só batem à dizer o porta seguinte, e não nós há aqui em resposta. Coimbra, e para quem nos possa vir a ouvir, vou só aqui dar um site que é o violência.online.pt. Nós temos uma rede multidisciplinar e multissetorial que envolve sistema judicial, envolve forças de segurança, segurança social, educação, IPSS, ONGs, medicina legal, enfim, ARS, Centro, enfim. Todos os potenciais interfaces nós existimos desde 2004. E nós temos excelentes relações uns com os outros. Não é? Nós, neste momento, trimestralmente, reunimos, por exemplo, com o Departamento de Investigação e Ação Penal, forças de segurança, educação, saúde mental. Peço desculpa se me está a esquecer algum. Não, mas diz-me uma coisa só, isso é só na região centro? Ou estás a falar que é a nível portanto, nacional? nós aqui temos um trabalho que tem 20 anos de história e, portanto, No já centro? conseguimos fazer isto, quase 20 anos de história. Começámos em 2004, já começa a ganhar visibilidade, começamos em 2000. Obviamente que isto muda muita coisa, não é? Obviamente que estou preocupado, não é? E estou a procurar que tudo o que tenho feito, não é? Eu tenho 65 anos, nós mudamos sempre e precisamos dar continuidade e é fundamental garantir esta continuidade e trazer para este processo pessoas que tenham competências nesta área e que saibam, digamos, trabalhar com vítimas, agressores, com famílias. Porque, pois, eu quando falo desta ideia das redes, é importante sublinhar o quê? Nós não estamos 24 horas de serviço, mas cada um de nós tem uma rede de gente, amigos, vizinhos, médico de família, a escola onde os nossos meninos andaram, os meus, já é gente crescida, mas onde os meninos andam, o local de trabalho, a segurança social, enfim, há uma multiplicidade de serviços que existem e que estão, entre aspas, digamos, online. E que podem ser todos potenciais fontes, digamos, de sinalização e, ao mesmo tempo, de resposta. E, nesse sentido, o que temos feito muito desse trabalho. Eu queria aqui Há algum também... trabalho específico, desculpe interromper, mas só para perguntar, só na linha do que estavas a dizer exatamente, alguma coisa já nesse site e tudo? Isto pergunto porque eu também Não, estou a neste fazer site temos seja duas... só para mulheres com doença mental, vítimas de violência doméstica, sim, Ora, mas só com dizer aqui o doença seguinte, mental. nós temos tido, desde sempre, o apoio da Comissão para a Cidadania e Igualdade, quer dizer, portanto, a SIGA. A SIGA tem sido aqui um excelente parceiro, não é? Neste trabalho. Nós, em 2009, 2011, tivemos um financiamento, a partir, portanto, na altura, no âmbito do POPH, e conseguimos, na região centro, trabalhar à volta de 500 pessoas, trabalhando no sentido, portanto, respondendo um bocadinho à pergunta, de que os cuidados de saúde primários pudessem ser a porta de entrada, precisamente, para entrar depois numa rede de cuidados. Não é? E neste momento, como digo, as coisas aqui ganharam uma dimensão interessante. Temos publicações que fizemos, criámos um manual que é o Manual Sarar dirigido aos profissionais de saúde, temos feito uma série de ações de formação, temos aqui muita gente já capaz também de fazer. Eu sinto que na nossa região, obviamente que tenho percebido também o seguinte, passados 10 anos, uma pessoa quase tem que novamente recomeçar, porque os profissionais com quem trabalhámos também mudaram de sítio, não é? Depois formar outros, formar novos, e ser uma não, formação exatamente, constante, contínua. mais que tudo tem que passar a fazer parte das políticas das instituições e das políticas de saúde o investimento nisto, não é? Pronto, tem que haver, digamos, há aqui uma questão de literacia, porque no fim de contas
o que estamos a falar aqui tem a ver com a literacia, não é? Claro. E depois lembrar, quer dizer, que quando falamos da violência no contexto das relações íntimas, não estamos a falar de um problema dos outros. Estamos a falar de um problema transversal a todos os grupos sociais, Certo, não mas é? as pessoas e os vizinhos também dizem aquela coisa do marido e mulher, não metas a colher. Então agora com o Oh, confinamento estão ali todos, têm que estar todos confinados em casa, ah, muito menos ainda, eu vou telefonar ah, seja para quem for. sim, mas sabe que há uma coisa interessante que vem da teoria das redes e da sociologia. Nas situações de crise, realmente as pessoas que têm mais dificuldade em ajudar são as que estão mais próximas, não é? Mas obviamente que aqui a vizinhança pode ter um papel importante. E Deve sem ter. dúvida é. Uh, sabe que a questão do deve, do tens de, são palavras difíceis de. Eu acho que as pessoas têm que interiorizar, digamos que este é o nosso papel. Eu, quando vejo determinado tipo de situações, tenho que dizer a alguém e pedir ajuda para a Uhum, situação. E não é pedir ajuda para a vítima e pedir também para trabalhar com o agressor. Nós aqui temos um protocolo que envolve, e o Departamento de Investigação e Ação Penal tem sido e aqui lembrar a doutora Paula Garcia, que entretanto já se reformou, teve um papel importantíssimo. Ela trabalhava no DIAP aqui de Coimbra e esta era a área dela. Lembrar que o Dr. Marcos Vidal neste momento tem dado um excelente apoio também e, portanto, a partir dele tem sido possível estas reuniões e estamos a trabalhar e bem. Mas neste protocolo que envolve o DIAP, as forças de segurança, a DGRSP, que tem aqui um papel também importantíssimo, que faz ter relações próximas, e a nós é permitido numa situação de crise, quer dizer, enquanto o processo começa a decorrer e entra para a justiça e as forças de segurança estão a investigar, eu posso estar já a ver vítima e agressor. Portanto, e isto muda tudo, porque a saúde tem um timing de intervenção que os outros sistemas não têm. E eu penso que o que se claro. passa aqui é um bocadinho isto, não é? Obviamente que é importante é garantir respostas, recursos humanos para. Esta é a minha preocupação neste momento, porque sinto que somos pouco para tudo. Eu não trabalho só com a área da violência familiar, quer dizer, questões ligadas a outro tipo de violências, inclusive a questão do assédio nos locais de trabalho, sobretudo, portanto, nós no CHUC criámos um grupo de trabalho para esta área, para os nossos profissionais. O CHUC, como sabe, tem perto de 7 mil e tal, eu acho que são 9 mil, portanto é um número de pessoas significativo e obviamente que estas coisas têm, todas estas áreas importa, as vítimas da nossa enfim, do passado, do nosso histórico passado, das guerras Uhum. das ditas colónias, obviamente que as vítimas que são vítimas de violência na rua, portanto, estas situações traumáticas intencionais, esta coisa dos seres humanos quererem ser poder e controle através de violência sobre os outros. E também trabalhamos com as situações traumáticas não intencionais, portanto, as vítimas de catástrofes, enfim, tudo que possa ter a ver com situações potencialmente traumáticas, ligadas à vivência traumática, portanto, é a minha área. E obviamente que É isto muito, requer tempo. muito, muito, Não, muito abrangente. não, Isso. não, porque estamos a falar de coisas que é bom dizer que estamos a falar daquilo que dentro do ser humano, né? O ser humano, aquilo que mais o magoa, entre aspas, aquilo que mais lhe dói é quando outros seres humanos, digamos, lhe fazem mal. Generalizando um pouco assim, não é? Uhum. Lembrar que daquilo que deixa mais profundas marcas, não é? É o abuso sexual infantil. Não é? Retira e pode retirar a uma criança o direito de ser criança e de ser um adulto saudável. Um adulto Há saudável, claro. estudos, há um internista americano muito interessante que é o Felitti, portanto fala-se muito disto, são os eventos adversos na infância, uh, que ter vivido na infância mais que 6 eventos, ele determina 10, tem a ver com os vários tipos de violências e várias disfuncionalidades a nível familiar, pode reduzir potencialmente a vida em menos de 20 anos. Portanto, estamos a falar, não é? Isto em termos mais Quer micro. familiar, quer de situações, não é? Isto às vezes pode Sim, sim, ser sim, um sim, bocado estamos a falar de tudo aquilo que tem a ver com disfuncionalidades graves, uhum. que em nada contribuem para a saúde mental e bem-estar do desenvolvimento de uma criança. Lembrar que até aos 3 anos o cérebro atinge o seu tamanho máximo. Quer dizer, uma gravidez ou uma criança nestas primeiras fases passa e está exposta a tudo isto, obviamente que isso vai ter repercussões no próprio desenvolvimento cerebral. E, portanto, isso vai ter repercussões naquilo que vai ser o futuro desta criança, destes adultos. Isto vai ter repercussões na saúde mental. Não é? E, portanto, Claro. vai sempre ao encontro da conversa que estamos a ter. Quer dizer, como é que se protegem as nossas crianças? Este não é um problema de Portugal, é um problema do mundo onde vivemos. Não é? Sim, 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 Quando eu é ouço as notícias generalizado, claro. e vejo o que está a passar no mundo, quer dizer, merece. Enfim, os direitos humanos estão claramente postos em causa. Não é? É disto que estamos aqui, no fim de contas, a falar.
E aqui nós, saúde, temos também um papel nisto. Os mais vulneráveis, nós temos que ter estratégias para os proteger. Obviamente, e volto a sublinhar, naquilo que toca às questões da saúde. Os outros setores têm que ser implicados e as políticas têm que proteger também os mais vulneráveis. Não é? Sim, porque não pode ser só a saúde sozinha que vai conseguir Porque resolver. senão Não, ficamos com uma situação nas mãos para a qual não temos efetivamente respostas, não é? respostas, Nós obviamente. somos uma parte das respostas. O professor Miguel Xavier tem sublinhado claramente isto, quer dizer, tem que haver políticas no sentido dos vários setores e poderem dar respostas à Se precariedade, articularem, ao claro. emprego. Obviamente que é tudo isto que estamos a falar, né? E é tudo isto que aumenta a resiliência das pessoas. Lembrando, quer dizer, e esta é uma máxima que eu vou pondo na minha cabeça, é que a pandemia não dura sempre. A pandemia vai acabar um dia destes. Esta, Não é? pelo menos. Esta, pelo menos. O mundo não vai voltar a ser igual. Não é? Não. E depois disto há muita coisa que vai mudar e não sabemos, portanto, aguardemos melhores dias, não é? Mas sem dúvida que há que refletir sobre isto tudo, não é? Quer dizer, nós temos que ser mais proativos e não reativos. Basicamente é o que estamos aqui a conversar. Exatamente. A ideia da saúde pública não é uma questão dos médicos de saúde pública, é uma questão de todos nós que trabalhamos na saúde. E não só, não é? Não, e para os alertas e para tudo isto funcionar, é a sociedade toda, não é? Que falavas da literacia. Uma comunidade que se pretende resiliente tem que ter Exatamente. líderes que sejam proativos. Se estão à espera que o problema chegue e depois o vão resolver, nós já sabemos o que é que acontece. Os portugueses já aprenderam. Aprendemos todos, não é? Esperemos que isto tenha impacto, não é? No desconfinamento agora e que esta aprendizagem faça parte, tenha feito algum imprinting nas pessoas e que crie alguma segurança. Mas obviamente que o que sinto no atual Programa Nacional de Saúde Mental, porque faço parte da equipa, é que há preocupações sérias em relação a isto. Temos uma liderança que é um bom exemplo do que se pode, do que importa fazer e que defende claramente esse interesse, um grupo de trabalho que vai nesse sentido. Não posso aqui deixar de lembrar sempre o Dr. Álvaro Carvalho, que era uma pessoa por quem eu tive sempre muito apreço, a quem posso dizer que foi um grande amigo e um humanista. Portanto, um homem sempre também muito Era preocupado. sobretudo isso, um humanista, sim. Uma pessoa que humanista. queria mesmo fazer as coisas como deve ser. Mas É. aqui continuamos também com. Eu acho que nesse aspecto estamos bem. A questão Estamos é bem, quando era haver. isso que eu estava a sublinhar. O professor Miguel Muito bem Xavier mesmo. é extremamente ativo, muito organizado, muito estruturado, a saber o que quer, e estamos a Inteligente fazer um também. caminho Muito todos, organizado. a fazer todos um bom caminho. Portanto, temos uma liderança muito, muito capaz. Da parte do Ministério da Agora, Saúde. mas sozinhos ninguém consegue, como disse há bocado e bem. Não, Disseste, esta é que é a questão. sozinho Esta é ninguém faz nada. Claro. Eu por vezes, imagino, quer dizer, imagino o governo reunido com um pensamento deste tipo, não é? Em que quem gera as políticas económicas tivesse um pensamento de rede, de coprodução. Obviamente que as coisas não são fáceis, sabemos isso, mas obviamente que se nós não protegermos os mais vulneráveis, as coisas não vão correr bem. Quer dizer, fico preocupado quando ouço falar na vacinação e penso nas zonas do mundo mais desprotegidas. Não as proteger agora, enfim, é não pôr cobro à situação, com todos os riscos que podem vir de novas variantes, sabemos todos o mesmo. Portanto, tem que haver uma posição de todos nós nesse sentido. E voltamos sempre à questão dos direitos humanos, que é disto que estamos aqui todos também a falar nestes aspectos mais macro. Sem dúvida. João Redondo, olha, obrigadíssima por ter estado connosco. Eu ficava aqui o resto da tarde a falar contigo, mas eu não posso dizer Eu para cá. agradeço a oportunidade. Pronto. Mas foi válido, Já caramba, agora, dá que pensar isto. só queria dizer uma coisa Claro. antes de terminar. Assim que a pandemia terminar, a maioria das pessoas vai recuperar. Portanto, não vai haver consequências psicológicas a longo prazo para a maioria das pessoas. É bom sublinhar isto, não é? As coisas valem muito. Só dar esta nota, há um autor que fala muito na síndrome do stress da Covid e que tem a ver, no fim de contas, é uma síndrome próxima daquilo que são aquilo que nós chamamos, em termos da psiquiatria, as produções da adaptação e que funcionam muito em termos dos sintomas em função da evolução da própria pandemia. Quando a coisa melhora, os sintomas ganham mais expressão, quando diminui, eles perdem essa expressão. Perdem também. Quando a pandemia acaba, eles desaparecem. Portanto, se compararmos isto com as situações de catástrofe, olhando para o passado, o que eles verificaram em estudos, estamos a falar do mundo,
entre 10% a 15% das pessoas é que poderiam vir a apresentar, digamos, doenças com maior impacto em termos da saúde mental. Portanto, a grande maioria das pessoas, convém sublinhar isto, para que não hajam aqui falsos mitos à volta disto, e, portanto, acho que era importante sublinhar. Ultrapassa-se. Só por ter interrompido. Não, é importante, mas é importantíssimo Mas saber isso. era importante sublinhar isto. Claro que sim. João Redondo, obrigadíssima. Beijinho grande, fica bem. E obrigada por ter estado Obrigado. E connosco. muita saúde. Beijinho. Obrigado. Deus, Obrigado. para si também. Até breve.